Oi meninos, tudo bem? Então vamos levantar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, Deus zeloso e guardador, se a ti me confio, na piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Senhor, muito obrigado por mais uma semana, mais uma oportunidade. Muito obrigado por trazer cada um aqui. Que o Senhor entre no coração de cada um para que eles escutam o que eles devem escutar essa noite e que tenham vários frutos das palavras que sejam ditas aqui. Muito obrigado, Senhor, cada um que está nos nossos corações. Vai na casa de cada um que está precisando, vai passando na frente, mãezinha querida, vai abraçando quem precisa. Muito obrigado, Senhor Jesus, por cada oportunidade que o Senhor nos dá a cada dia. Amém? Mais uma Ave Maria. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu esqueci agora. Então, meninos, boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Deixa eu ver quem está aí. Beatriz, Yasmin, Cauã. Esse aqui eu sempre esqueço quem é. Eu Gustavo. Então, meninos, hoje o nosso tema é sobre os vícios capitais. E vamos falar sobre o orgulho. Providente esse tema, viu? Muito providente. Deixa eu falar para vocês. Nós vamos iniciar hoje com uma das mensagens de Santa Faustina. E ela diz assim. Poxa, cadê? Aqui, tirei. E ela diz assim. Nas primeiras páginas do Diário de Santa Faustina, tá? Ela vai dizer assim: ó meu Deus, quando olho para o futuro, o medo me inunda. Mas por que aprofundar-me no futuro? Para mim, é preciso apenas o momento presente, pois o futuro talvez não venha à minha alma. O tempo passado não está em meu poder para mudar algo, consertar ou acrescentar. Não o conseguiu nem o sábio nem os profetas. Por isso, fique com Deus o que o passado em si encerrou. O momento presente, tu me pertences por inteiro. Quero te usar o quanto estiver ao meu alcance. E embora seja fraca e pequena, vós me dais a graça da vossa onipotência. E por isso, confiando em vossa misericórdia, caminho pela vida como uma criança, e faço-vos diariamente o sacrifício do meu coração, inflamado de amor pela vossa maior glória. Então, por que eu comecei com esse trecho do Diário de Santa Faustina? É porque é o seguinte, assim como o Guilherme iniciou o nosso grupo hoje, tem muitas pessoas que infelizmente saíram da formação e estão pensando em sair da formação. E por que nós estamos falando disso? Nós não estamos indo contra a escolha de cada um de vocês, não é nada disso. Né? Não tem nada disso em relação à escolha de vocês. Todo mundo é livre, né? Assim como eu canso de falar aqui para vocês, né? Lá em Gálatas 5:1 vai dizer que é para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, todos vocês são livres, né? Para fazer as suas escolhas e tudo. Mas a questão que nós mais estamos vendo é os motivos do qual as pessoas estão saindo da formação. E qual é o principal motivo que as pessoas estão colocando para sair da formação? Eu não estou pronto. Não estou pronto. Eu estou longe de Deus.
Aí fala uma coisa. Se a pessoa não está pronta, a formação serve para quê? Gente, a formação, ela não é uma base também só para virar servo, quando de falar isso. E é aquela coisa. Quando a gente começa, é porque eu não posso, nós criamos, né, motivos na nossa cabeça para se auto-justificar, para até não ficar com a consciência pesada, para sair, entendeu? E sempre a maioria dos motivos, óbvio, tem uns que são casos à parte, mas a maioria dos motivos eu não estou preparado, eu estou longe de Deus. Apesar do momento que você está longe de Deus e você decide sair por causa disso, é óbvio que você cada vez mais vai se atolar nas próprias limitações, você vai se atolar mesmo, você pode ter certeza, entendeu? Quando a pessoa tem essa decisão, ela, assim, eu conto isso porque 99% das pessoas que saem, 89% das pessoas que começam a se auto-justificar para ir na missa de domingo, é aquela pessoa que está mais viável a cada vez mais se afastar. E quando você dá abertura a isso, o que acontece? Querendo ou não, você vai se afastar mesmo, entendeu? Então, assim, a formação é uma base realmente, se a gente mostra aqui para vocês, a gente ainda fala sobre santidade, porque esse é o principal objetivo. O principal objetivo não é vocês saberem tudo que a gente fala, o principal objetivo não nossa, eu estou aqui, eu posso estar falando, mas eu estou aqui para entrar na formação. Não, o principal motivo é vocês estarem aqui para, de fato, continuarem na caminhada. Quando você desiste, às vezes tem gente que assiste formação, não vou falar quem, que assiste a formação e fala, talvez eu não entre, mas eu estou assistindo realmente para me continuar na fé, entendeu? Então, pensem e repensem antes de vocês se auto-justificarem, antes de vocês chegarem do nada no PV e falar, tô saindo, porque às vezes isso não é uma escolha boa para vocês, entendeu? Vocês têm uma oportunidade que muitos não têm, vocês têm uma oportunidade que às vezes eu não tive, que a Duda não teve, então aproveita, né? Justamente. E assim, igual quando fala que tá saindo porque tá longe de Deus. Novamente, a formação serve para quê? Igual o Guilherme acabou de falar, a maioria de nós, né, eu, Guilherme, que nós estivemos aqui, nós não tivemos uma formação igual vocês estão tendo. Né? Vocês são extremamente privilegiados. Eu fui conhecer esse livrinho aqui, ó, ano retrasado só, que eu fui conhecer esse livrinho pequeno. Então, assim, a maioria de nós não entende esses conteúdos, não sabe desses conteúdos. Antes de eu conhecer esse livro, eu mal sabia definir o que é um pecado mortal. E olha que eu já tinha dado formação há muito tempo. Né? Então, assim, eu estou saindo porque eu estou longe de Deus. Para que são esses conteúdos que nós estamos passando na formação? Né? A gente chega aqui para vocês, explica como funciona a alma, explica como funciona as faculdades da alma, o que a psicologia diz realmente sobre a alma humana. A gente diz tudo sobre isso para vocês. Então, quando vocês, né, quando algumas pessoas, elas vêm com um ato de conformismo mesmo, né, de às vezes até de uma preguiça de lutar pelas coisas de Deus. Chega pra gente e fala que está saindo porque está longe de Deus ou porque não está pronto, isso é falta de inteligência. Então, se você, né, tá pensando em sair, às vezes você vai assistir essa aula depois, né? Nem tá ao vivo, mas se você tá pensando em sair por motivos que são só para uma justificativa, para você não ficar com consciência pesada, pode parar e pensar novamente, porque pode ser que isso seja uma falta de inteligência muito grande, muito grande, tá? Então, isso realmente é uma exortação minha do Guilherme para vocês. E tomem muito cuidado. As coisas realmente não são fáceis para nós. Gente, para nós que antes de conhecer esses conteúdos não era fácil, agora imagina quando a gente vai estudar sobre os bichos, estudar especificamente sobre o orgulho, quais são as mínimas tendências, os mínimos movimentos do orgulho na alma. Nós que agora vamos de fato aprender como combater esses vícios, como combater até as nossas concupiscências, os menores movimentos do pecado.
ou da tendência ao pecado, agora sim que a gente está percebendo as coisas, é lógico que a gente vai ter tentações. É lógico que quando a gente está tentando viver uma vida em estado de graça, querendo viver contra o pecado mortal, contra o pecado venial, os mínimos pecados veniais, é lógico que a gente vai ter tentações, isso é lógico. Mas agora parar de estudar ou parar de querer buscar as coisas, buscar a santidade porque está longe de Deus ou porque não está preparado, isso é falta de inteligência. E outra, os meninos, eu acho isso uma atitude incrível, uma atitude de reconhecimento. Às vezes a pessoa quer sair, às vezes a pessoa tá com essas coisas na cabeça e chega em mim e conversa. A gente também não tá aqui só para dar afirmação, falar, a gente também tá aqui para conversar, entendeu? Então, assim, de muitos que saíram, alguns chegam em mim e conversam antes de tomar essa decisão, porque realmente essa decisão é do momento, é uma coisa que você está assim na cabeça, está tudo explodido, sua cabeça toda para baixo, às vezes seus pais não estão bem, a casa não está bem, você realmente com Deus, seus costumes estão lá embaixo, mas isso não é motivo de você sair da formação, não é que a gente está obrigando vocês fazem o que quiser da vida, mas eu estou falando isso pelo bem de vocês, para vocês pararem de justificar, se vocês quiserem realmente sair, e não quererem escutar o que eu estou falando, o que a Duda está falando, né? Vocês realmente falam assim, não quero, entendeu? Porque a gente está aqui para, primordialmente, conversar com vocês e pastorear vocês, né? Eu não sou perfeito, às vezes vocês não sabem se nem eu e a Duda está, como que fala? Lá em cima. Tentações, né? Sim, a gente às vezes também, a gente tem nossas falhas, a gente tem nossas limitações, a gente também peca. E assim, de qualquer forma, a gente está aqui realmente para segurar na mão do outro e assim, olhar para frente e ver realmente o que importa. Então, você que chega na gente, tá acontecendo tal coisa, o que eu faço? Estou com vontade de sair, mas tal coisa está acontecendo, tal coisa está acontecendo. Eu só falo, quantas vezes eu falei, nossa, quantas vezes eu passei por tentações assim horríveis, coisas horríveis que eu já fiz, e nem por isso eu desisti de tudo e vou falar, desisti, cansei, e vou seguir minha vida desse jeito, entendeu? Eu estou falando isso para vocês, porque se vocês quiserem contar, se vocês quiserem falar qualquer coisa da vida de vocês, para mim, para a Duda, vocês podem chegar, vocês podem conversar com a gente, entendeu? Então, isso na verdade nem chega a ser um sermão, isso aqui que eu estou falando para vocês, é de fato para vocês acordarem em relação a isso, né? E assim, você que está assistindo agora, você que está assistindo aí pelo YouTube, você que está presencial, fica atento realmente às suas escolhas. Nunca se esqueça disso que eu vou falar agora. Toda escolha que a gente faz, todo segundo que a gente faz muda a nossa vida. Então, cada respirada que a gente faz já mudou a vida por completamente do que seria se a gente fizesse outra coisa. Então, uma escolha que você fizer pode levar para um caminho que muitas das vezes é sem volta, porque você não consegue de fato voltar a Deus. Vocês têm o privilégio de saber, vocês conhecerem realmente Jesus. Não posso falar todos, né? Não conheço o coração de cada um, mas muitos de vocês já tiveram experiências com Nossa Senhora, com Jesus, já tiveram muitos milagres incríveis. E se você, do nada, quiser desistir, tomar outro caminho, entendendo que isso terá consequências, sim. Né? Não estou só falando da salvação, que você não vai para o céu e afim. Estou falando aqui na Terra porque a maioria das pessoas que saem, acontecem muitas coisas aqui no mundo mesmo. Né? Afasta da família, muitas das vezes não liga realmente para a família, não vai ter uma noção de família. Então, tudo que vocês decidirem, todos os caminhos que vocês vão levar, que vocês levarem, que vocês decidirem, vai levar a uma consequência. Então, se você estiver passando por alguma coisa, conversa com a gente, não chega no WhatsApp, sair pronto, né? Tenha essa maturidade de chegar, conversar com a gente, porque cada decisão que a gente faz vai ter nossas consequências, não só no céu, mas aqui na Terra também. Então, não esqueçam disso, tá bom? Isso é realmente um alerta para vocês. E assim, igual o Guilherme tá falando, tá passando por problema, gente, seja maduro, fala, tô passando por isso, tô passando por aquilo. Eu não sei o verdadeiro motivo, né, no qual essas pessoas saíram, mas suponhamos
que tenha sido por uma Não coisa é só muito um, isso foi o grave. ápice, porque hoje chegou já 3 pessoas saíram assim, direto. Então, assim, suponhamos, eu vou dar um exemplo, mas eu não sei o motivo, e eu estou dando um exemplo, assim, muito grave. Então, não estou falando, né, de determinadas pessoas, não estou falando isso. Mas suponhamos que alguém saiu porque, sei lá, fez sexo com uma pessoa que não conhecia, apenas pelo prazer. E aí se sentiu culpado e quis sair da formação. Isso é uma coisa extremamente grave, certo? Mesmo que isso tenha acontecido, mesmo que isso tenha acontecido, não é para você sair e se sentir culpado. A gente não vai excluir você, nós não vamos julgar você. Nós sabemos muito bem tudo que nós passamos no mundo de hoje, as tentações que acontecem no mundo de hoje, mas isso não justifica nós queremos nos afastar de Deus. Claro que a gente vai sentir que nós estamos longe de Deus, é claro, porque o pecado mortal, e o pecado mortal nos afasta realmente de Deus. Nós ficamos com uma inimizade com Deus. Mas isso não quer dizer que você precisa se afastar de tudo por conta disso. Mas isso foi um exemplo, tá? E outra coisa, né? Igual o Guilherme estava falando no início, não quer dizer que vocês olham para nós e acham que nós somos mais evoluídos que vocês, que nós somos mais progredidos que vocês. Pode ser que nós estamos no mesmo nível que vocês de progresso espiritual. Talvez eu, Guilherme, ainda esteja assim, na primeira morada. Talvez, né? Mas uma coisa que eu preciso mesmo que vocês entendam é que todos nós temos lutas, tá? E para fechar, eu vou dar, por exemplo, um exemplo da minha vida. E esse exemplo da minha vida é um exemplo do qual eu preciso olhar para ele e ver que eu preciso ser madura e ser humilde e reconhecer que realmente, sem Deus, eu não sou nada. E que eu preciso olhar para essa situação na minha vida que aconteceu e usar disso para que eu possa rezar. Quando eu tinha mais ou menos uns 3 anos, eu comecei a me masturbar. Eu me masturbei até mais ou menos uns 12 anos, 10 a 12 anos. Pensa só, uma criança, né? Então, eu tive esse problema, então, entre aspas, eu posso ter várias consequências desse problema. Mas não quer dizer que eu vou olhar para este problema e vou falar que agora a minha vida, porque durante toda a fase da criação, né, do desenvolvimento da minha identidade, que vai até mais ou menos 7, e depois mais uma parcela até os 12 anos. Né? Não quer dizer que eu passei todo o processo da construção da minha identidade, que agora eu vou colocar-me nesse problema e vou fazer dele a minha vida. Não, esse problema aconteceu e passou. Suponhamos mesmo que um dia, mesmo que passou 12 anos, até os 12, passou, mas e se eu começar a ser tentada com isso de novo? Eu vou ter que parar? Não. E suponhamos que eu caia nesse problema de novo. Eu vou parar? Lógico que não. Então, se você está passando por algum problema, conversa conosco, conversa com o padre. Não consigo ter liberdade com vocês, mas conversa com o padre. Maria Eduarda, eu estou passando por alguns problemas, eu não consigo ter liberdade para conversar com você, mas eu queria que você me falasse alguém que eu possa conversar, alguém que possa me ajudar, porque eu não quero sair da formação. Então, gente, reconheça, né? Todos nós precisamos reconhecer que nós não somos nada. Nós somos nada mais pecado. De fato, o que nos atrapalha é acreditar, que a psicologia moderna que faz conosco. Nós somos merecedores de alguma coisa e tudo mais. Se a gente for parar e ficar pensando que nós somos merecedores de algo, realmente, sabe o que vai acontecer? A gente vai estagnar na vida. E não é só na espiritualidade. É nas nossas relações com os nossos amigos, nas nossas relações com os nossos familiares, nas relações até mesmo com uma pessoa do qual a gente quer ter um relacionamento amoroso. E essas coisas nos atrapalham em tudo. Então, se você está passando por algum problema, reconheça.
E fala que você está passando por um momento difícil. E não desista. Não desista. Porque a formação é justamente para que vocês compreendam as coisas sobre a fé e lutem. Lutem pela santidade e por Deus. Porque assim como diz São Padre Pio, quando nós fugimos de Deus, Deus não nos abandonou. Agora que nós buscamos a Deus, será que Ele não vai nos abandonar? Não, pelo contrário, agora que nós estamos buscando a Deus, agora sim que nós estamos dando liberdade para Deus, agora sim que Ele vai querer nos mostrar cada vez mais sobre o que é de fato o reino dos céus. Tá? Então, agora nós vamos iniciar realmente o nosso conteúdo de hoje, que é sobre a luta contra os pecados capitais. Tá? Pode esquecer. Pode. Gente, tá. Vocês lembram de fato quando a gente... Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Foi lá ficar com o favor. Hoje não é aqui não. Ok. A reunião não é aqui hoje. Aqui é tudo. Não, mas não, eu tenho que interfalar. É o seguinte, quando a gente falou sobre pecado, vocês lembram? A gente já falou sobre pecado, falou sobre pecado mortal, né? Falou também sobre o pecado capital, que vai ser o embasamento que a gente vai falar nas próximas formações, né? E eu expliquei a diferença que o pecado mortal vai ser aquilo que vai ter matéria grave e você vai ter pleno consentimento, você sabe o que você está fazendo, e você vai infringir ali os 10 mandamentos também. Não, a gente não pode se basear só nisso, né, que é algo muito mais amplo. E os pecados capitais, vamos supor que há um ponto de partida para a gente cometer esses pecados mais graves, né? Os pecados capitais, normalmente, né, às vezes você tem um consentimento daquilo, mas assim, normalmente são aqueles pecados mais leves que você vai ter, assim, momentâneo. Então, por exemplo, o pecado da ira. Você vai estar lá discutindo com a pessoa e a Maria Eduarda discutindo, eu vou lá, fico nervoso, fico com rancor no coração, às vezes falo coisas que eu não devia. Pronto, passou. Quando eu vejo, nossa, o que eu fiz? Né? É algo realmente uma tentação, algo que muitas das vezes é momentâneo, às vezes é uma desordem também nas nossas paixões, né? Que tem muito a ver. E a maioria dos pecados mortais, quando são cometidos, o ponto de partida é o pecado capital, né? Que vai ser o embasamento do que a gente vai falar dos vícios de cada um, né? Para vocês entenderem melhor. Daí, hoje na formação, né, a gente vai falar sobre o vício de cada pecado. Hoje a gente vai focar no orgulho, tá bom? Qual é a diferença? Por que a gente colocou vício ao invés de explicar logo o que é pecado capital e orgulho, né? E também não tem uma ordem, tá? Qual é pior, qual é melhor? Todos são terríveis e todos levam, assim, a gente a pecar, todos levam também a desordem, né? Só para vocês ficarem atentos. Mas o pecado capital, como eu falei, que é esse ponto de partida, né? Ele nos leva, na maioria das vezes, um vício. E vocês já escutaram numa pregação, quando o pregador fala pecado de estimação? Muitas das vezes, nossos pecados, não posso falar todo mundo, mas muita gente tem um pecado de estimação que é uma desordem na paixão que resulta na gente pecar constantemente, né? Um pecado capital, né? Assim, por exemplo, a ira. Às vezes eu tenho uma tendência maior, né, a ficar super sem paciência, a pessoa já fala, já fica irritado, né? Às vezes eu tenho realmente uma desordem ali e eu fico totalmente, qualquer coisinha eu já tô surtando, né? Ou se não, a gula, um pecado de estimação que nos leva, a gula não é só de alimento, a gula é excesso de tudo. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui. O sexto mandamento, né, guardar a castidade. Tanto a gula quanto a luxúria pode nos levar a um vício que infringe o mandamento da guardar a castidade. Então,
gula, que é o excesso, né? Juntamente com a luxúria, vou dar um exemplo aqui, nos leva a ter um desejo, um vício, né? Uma vontade a cometer esses pecados de fato. A luxúria é como se fosse o ponto de partida para esses pecados graves acontecer. E a gula é o quê? É o que também nos vai, o excesso daquilo. Porque assim, já é ruim. A gula vai fazer a gente ficar realmente apegado com aquilo, né? Porque como a gente sabe, o pecado é algo lindo, que nos aparece de forma linda, inovadora, perfeita, satisfatória. Realmente ele é, né? Então, assim, ele vai nos levar, muitas das vezes, a pecar contra os 10 mandamentos ou a gente sair da nossa... Nossa, minha dicção hoje não tá ouvindo. Ou sair da nossa... Como que fala? Estado de graça. Né? Então, só para vocês saberem, expliquei a diferença entre pecado mortal e pecado capital, só para vocês terem uma noção, né? Então, é isso. Aí a gente vai focar nesses vícios, que realmente nos vicia muito, até o pé da letra mesmo. Né? Que tá falando aí, por exemplo, vício do orgulho. Muita gente se acha, gente não, todo mundo tem orgulho, né? Às vezes até a pessoa que está lá na quarta morada tem orgulho, porque o orgulho é uma coisa realmente humana, né? É uma tentação que já habita em nós. Desde que a gente nasceu, a gente já tem o orgulho plantado em nós. A inclinação do orgulho vai até a sétima morada, até a gente morrer. Sim. A inclinação do orgulho vai estar em nós. Sim. Então, assim, o primeiro pecado, vamos lá ver se vocês sabem. O primeiro pecado que aconteceu lá em Adão e Eva, Jardim do Éden. Qual foi o primeiro pecado? Desobediência. Mas o que levou à desobediência? Por isso que a gente não pode falar que é desobediência. Entendeu? Porque eles não tiveram a ideia, nossa, a cobrinha ficou, né? Vamos desobedecer, né? Eles tiveram uma inclinação ao orgulho, eles foram orgulhosos na hora, porque a serpente chega em Eva e fala assim, você vai ficar, né, com os mesmos poderes de Deus, você vai, assim, ser como Deus, né? Então, a primeira inclinação que o homem teve foi o orgulho, né? E antes mesmo de vir os humanos, né, quando o demônio foi abatido lá para os infernos, ele também foi orgulhoso. Então, o orgulho é algo realmente, assim, impregnado em nós. Né? Então, o primeiro pecado é que o homem, né, aqui na Terra, que teve uma inclinação à desobediência foi o orgulho. Sim, e inclusive uma coisa muito interessante, por exemplo, Lúcifer, né, que era o anjo da luz, ele era um dos maiores anjos Sim. do céu. Só que tem uma coisa, um detalhe, né, que a maioria de nós não sabe. Lúcifer nunca viu a Deus. Nunca. E o que ele mais fica, digamos que, irritado, é que ele nunca verá Deus. Ele nunca viu a Deus e nunca verá Deus. E nós temos a possibilidade de ver a Deus um dia. Lembra que eu até disse em algumas formações que dependendo do nosso grau de santidade que nós chegamos aqui na Terra, lá no céu, esse é o mesmo grau que a gente vai ver a Deus. Então, se a gente está em moradas mais inferiores, é como se houvesse véus na frente de Deus. E aí, com a medida desse progresso, se a gente chega no céu, por exemplo, na sétima morada, todos os véus já vão estar levantados e a gente vai poder, de fato, ver a Deus. É no céu que a gente vai ter essa visão beatífica, de fato. Então, igual, o que é a sétima morada? A sétima morada é a morada do matrimônio espiritual, em que a nossa alma realmente liberta de todos os vícios, liberta de todos os apegos e liberta de todo tipo de, além de inclinação ao pecado, ela vai estar liberta de toda impureza que estiver nela. Porque até a sexta morada, a alma está fazendo um processo de purificação. Até porque na sexta morada, que a alma vai terminar de se purificar, e aí na sétima morada, ela já não vai ter essa, entre aspas, possibilidade de ir para o purgatório. Então, a alma ainda tem essa possibilidade de passar no purgatório ainda na sexta morada. Até porque, por exemplo, levitação, bilocação, essas coisas que a gente sabe dos santos, isso são movimentos
que o corpo faz por ainda não estar totalmente puro, quando ele recebe a caridade, né, de Deus, quando ele recebe de fato a Deus, o corpo ele vai fazer esse movimento e vai levitar, vai bloquear, vai fazer essas coisas. Desejar a levitação, né? O êxtase. O êxtase é o movimento da alma que ainda faltam pequenas coisas para se tornar totalmente pura. Então, na sétima morada, por isso que lá na sétima morada, geralmente não se tem levitação, não se tem esses fenômenos, porque esses fenômenos são típicos da alma que ainda não terminou o seu processo de purificação. Aí a sétima morada é totalmente purificada, é o matrimônio espiritual. E assim, foi muito interessante o que a Duda disse sobre o Lúcifer, que ele era, para você ver tanto que o orgulho realmente nos derruba, né? Dá um exemplo vivo, né? Antes da gente vir para a Terra, o que realmente aconteceu. Né? Então, Lúcifer era o anjo mais poderoso, assim, entre todos. Inclusive, era mais poderoso do que São Arcanjo, né? Muito mais. São Arcanjo está lá, nossa, estava lá na base, né? Então, assim, para você ver tanto que o orgulho nos derruba e não nos deixa chegar a Deus, é como se fosse um tampão, fecha nossos olhos e a gente ofusca esse brilho de Deus, né? É uma prova viva disso. Então, a partir do orgulho que o demônio teve ali, né? Que ele se achou também superior a Deus, superior e inferior também aos humanos, porque Deus falou que ia, por meio de uma mulher, né? Uma criatura que ele fez, ele viria à Terra, ele ficou assim, putaço da vida. Então, assim, ele realmente caiu e é o que realmente acontece todos os dias com nós se a gente não prestar atenção, né, nesse pecado, nessa inclinação que nós temos. Né? Óbvio que todo mundo, eu não vou sair da formação, eu, a Maria Eduarda, vocês, vou sair da formação, putz, não tenho mais orgulho, Deus acima de nós. Não, é algo realmente, às vezes, a gente nem tem um desejo daquilo, mas o homem, ele tem essa necessidade de se ver superior, né? O homem tem essa necessidade de antropológica, de se ver acima de tudo, de se ver como objetivo, se ver o dominador da terra, né? Dono de si mesmo, né? E aí entra naquela, quando eu falei antropológica, quem não sabe disso. Interessante depois. Então, assim, é quando o homem realmente se acha acima dele, né? Então, assim, se acha dono dele. Então, é o homem e o homem. Então, quando nós deixamos esse orgulho, quando nós deixamos quando a gente está principalmente desordenado, a gente tampa os nossos olhos e ofusca realmente a beleza e o brilho de Deus. A gente não consegue enxergar isso. E aí entra muitas vezes o que está acontecendo com nós, né? Muitas vezes o desânimo, nossa, mas eu estou tão longe de Deus, não sei o quê. Mas ele não olha para si mesmo, que às vezes o problema disso, às vezes não, o problema disso é ele mesmo, né? É o orgulho dele mesmo. Porque ele está lá, ele está confortável, está no lugar de conforto dele, né? Tá ali no senso comum. E assim, ele tá se achando, ele tá bem, ele tá à vontade. E ele também vai colocar várias placas, várias ideologias, até mesmo para camuflar esse orgulho dele. Né? Muitas ideologias realmente absurdas que a gente vê hoje em dia, né? Como a gente falou também aqui, nós mesmos colocamos barreiras falando que a gente não está perto de Deus, mas a gente não reconhece esse orgulho que está realmente dominando, né? E aí o orgulho pode resultar em uma matéria gravíssima. Como eu falei, os pecados capitais a gente não pode definir certinho ele. Esse faz tal coisa, porque o orgulho realmente pode-se dizer também que ele é um centro onde nos leva a pecar. Sim, e é muito interessante porque São Gregório Magno e também Santo Tomás de Aquino, eles vão dizer que o orgulho, ele digamos que o início de todos os outros vícios, de todos os outros pecados capitais. E uma coisa que é interessante, né, que a gente deve compreender também,
de fato, o que é esse pecado capital mesmo, né? Eu vi que o Guilherme falou, mas só para complementar, né? Esse pecado capital, ele tem a raiz na tríplice concupiscência. O que é a tríplice concupiscência? Alguém sabe dizer? O que é essa tríplice concupiscência? Ela é uma tendência que nós temos ao pecado. E aí, olha que interessante, né? Aqui no compêndio, ele vai dizer assim: essa tríplice concupiscência é definida em concupiscência da soberba, concupiscência da carne e concupiscência dos olhos. Concupiscência da soberba, concupiscência da carne e concupiscência dos olhos. E aí, ele vai separar os vícios capitais na concupiscência. E ele vai dizer que lá na soberba da vida, que é a concupiscência da soberba, nascem dela o orgulho, a inveja e a cólera, que é a ira. Então, da soberba nasce o orgulho, a inveja e a cólera, que é a ira. Da carne, da concupiscência da carne, surge, né? Produz a gula, a luxúria e a preguiça. A gula, a luxúria e a preguiça são produzidas pela concupiscência da carne. E pela concupiscência dos olhos, né? Identifica-se com a avareza e o amor que é, né? O amor desordenado pelas riquezas. E aí, uma coisa que é bem interessante. Todos esses pecados, eles podem nos levar ao pecado mortal. Dependendo da forma como nós pecamos, nesses pecados mesmos, eles podem se tornar pecados mortais. Tá? Geralmente, né, eles, não só a tendência, né, quando a gente pode pecar venialmente, logicamente, com eles, né, mas pode chegar ao pecado mortal. Agora, o único pecado, né, o único vício que sempre será pecado mortal, guarda isso, sempre será pecado mortal, é o vício da luxúria. Sempre. Não existe meio termo com a luxúria. É claro que lá, depois a gente vai ter que conhecer sobre, quando a gente vai lá no pecado mortal, por exemplo, quais são as 3 condições para o pecado mortal? Matéria grave. A luxúria tem matéria grave. Por quê? Porque ela está lá nos mandamentos. Não pecar contra a castidade. Essa é a matéria grave. Plena consciência e pleno consentimento. Lá na luxúria, a única possibilidade dela não se tornar um pecado mortal é na plena consciência, obviamente, né? E no pleno consentimento. Por exemplo, eu com 3 anos de idade, quando comecei a me masturbar, eu tinha consciência do que eu fazia? Não. É claro que depois eu fui descobrindo que de fato era, e aí se tornou um pecado mortal. Mas quando eu era pequena, quando eu ainda não tinha um senso de justiça, de juízo, eu não tinha consciência que aquilo era um pecado que eu de fato fazia mal. Então eu não estava pecando mortalmente. Mas aí, por exemplo, na questão do consentimento, pode existir o meio consentimento. E o que é esse meio consentimento? Ele vai vir, geralmente, só, por exemplo, no pecado da luxúria, né, da castidade, por pensamento. Porque chega um determinado momento, né, que a gente fala, nossa, eu não posso pecar, mas o pecado vem, aquele pensamento vem, e aí você fica, meu Deus, parece que você quase foi, mas você falou, nossa, isso é um pecado, não vou. Aquele quase ir, não, agora não vou, é o meio consentimento. Agora, quando eu não consinto de fato com o pecado, é quando eu já vi a sugestão e já cortei. Vi a sugestão e cortei. Essa é eu não ter consentimento de fato. Agora, o meio consentimento é quando aquele pensamento vem, parece que ele vai entrar de fato na minha mente, parece que ele vai lançar as suas raízes em eu corpo.
Esse é o mesmo sentimento. Tá? Mas, em relação à luxúria, sempre vai ser pecado mortal. Tá? E uma coisa assim, que é muito interessante. Por que eles se chamam pecados capitais? Acho que o Guilherme até falou disso. Por que eles são chamados pecados capitais? Porque deles sai uma infinidade de pecados. De pecados bilabiais, de pecados mortais, de tudo que é tipo de coisa. O ponto de partida. Justamente porque qual é a raiz dos pecados capitais? Você falou das soberbas nascem por inveja. Orgulho, inveja e a ira. Que aqui no Tanqueray ele coloca como nome cólera. Duda, rapidão, pergunta para vocês. Por que vocês acham que da soberba, só um acréscimo aqui, da soberba vai para esses outros três, você sabe? Só lembrando aqui, a soberba, você é realmente uma pessoa soberba, é realmente uma pessoa ignorante, né? Uma pessoa orgulhosa, uma pessoa ignorante e uma pessoa que se acha muitas vezes prepotente. Então, por exemplo, leva a ira porque ela vai estar, às vezes ela vai estar descontrolada, ela acha que ela tem razão, ela fica nervosa. Exatamente. Então, É a virtude que combate o vício. Exatamente. Então, quando nós falamos aqui orgulho, né, quando nós estamos falando aqui o tema central disso, a única forma, né, que a gente vai diminuir, como diz naquela frase, diminuir para que ele cresça, a gente só vai acontecer isso de fato quando a gente exercer a humildade. Como que exerce a humildade? Quando a gente ao de todas essas formações, né, oração, mortificação, penitência, né, e principalmente também decisão, né? Também você não vai ficar, tadinho de mim, coitadinho de mim, né? Nossa, sofro tanto, estudo tanto, né? Uma coisa que a gente não pode ter é dó da gente. Nem dó do outro. Tá fazendo algo errado, meu filho? Arruma. Isso é errado. Desse jeito. Te ajeita. A gente não pode ter dó. Não pode mesmo. Né? É claro que, assim, a gente tem que exercer a caridade. Né? Exercer a caridade nas palavras. Mas, igual, quem já assistiu o filme de Padre Pio aqui? São Padre Pio. Tem uma parte lá em São Padre Pio que o rapaz vai falar mal contra um bispo, um padre, não sei. O que ele faz? Ele só mete um tapa na cara do cara. Sim. Padre Pio, gente, já era um santo. Aquilo, pensa só, ele bateu na cara do cara. Na cara do cara. Ele já era um santo. Então, aquela atitude dele foi uma atitude de extrema caridade. E aí, pensa só, para vocês entenderem. Quando a gente fala que as paixões são amorais. Qual paixão que o Padre Pio usou naquele momento? A ira. Naquele momento, a ira foi boa. Até porque muitas vezes a gente vai ler a Bíblia e às vezes lá nos Salmos, né, ou mais no Antigo Testamento, fala da ira de Deus, da cólera de Deus, né, que o Senhor afaste a sua cólera de mim. Aí vem umas pessoas que nem sabem também, nossa, mas Meu aqui, Deus! tá falando aqui na Bíblia que Deus Deus castiga mal. seus filhos, Não. que é o mal dos filhos. Não, é justamente a justiça de Deus, né? Então, naquele momento o Padre Pio usa da paixão, da ira, mas de forma ordenada, para o bem. Até porque qual foi o fruto daquela atitude dele? A conversão do homem. Então, quer dizer que a ira ela pode ser usada também para o bem. Sim, todas as paixões. O amor, o ódio, a tristeza e a alegria. Esse sentido da paixão, paixão é o sentido de tudo, na verdade. Desejo, aversão, desespero, medo, né? Todas as paixões, todas as 11 paixões podem ser usadas para o bem ou para o mal. Por isso elas são morais. Então, de fato, a gente precisa, de fato, ver isso. E as paixões, quando elas se juntam com a concupiscência, igual, vou dar um exemplo aqui. O que acontece? Só para me voltar, agora eu faço aqui. Quando falou da virtude da humildade, a virtude da humildade que combate o orgulho, né? O que acontece?
Nós temos nas faculdades superiores o intelecto e a vontade, certo? Vocês já sabem. Qual é a virtude que prepara o intelecto ou que prepara o intelecto para agir? Alguém sabe? Não? A virtude que prepara o intelecto, que faz com que o intelecto possa ter a possibilidade de encontrar as verdades, é a prudência. Só que uma pessoa, para que ela seja prudente, ela precisa primeiro ser humilde. Por quê? Porque eu só vou ser prudente nas situações se eu me reconhecer pecadora e totalmente inclinada ao pecado. Se eu reconheço que, por exemplo, eu, que já tenho um passado com a masturbação, eu preciso ser prudente no sentido de que, peraí, eu vou pensar na minha vida. Como que acontecia? O que me levava a fazer isso? Então, se eu sei que existia um ritual para que eu chegasse ao ato, então eu preciso ser prudente no sentido de eu não vou dar espaço nesse pequeno ritual até chegar ao ato. Então, a prudência vai fazer com que, se tal atitude me fazia ter o desejo da masturbação, então vou fazer o quê? Não vou ter aquela atitude. Por exemplo, gula. Todas as vezes que eu vou numa festa, eu sento nas mesas que estão de frente com a mesa do jantar. Isso me faz ser gulosa. Ou eu coloco a mesa de frente à cozinha do estabelecimento, do espaço de festa. Isso me ajuda a ser gulosa. O que eu vou fazer? Eu vou sentar no lugar mais longe possível da cozinha e da mesa de jantar. Então, isso é um ritual também que a gente faz. Né? Por exemplo, também, luxúria. Pensamentos contra a castidade. Se eu sei que quando eu vou dormir à noite, eu fico meia hora deitada com pensamentos vindo e vai e volta e não durmo meia hora, 45 minutos com os pensamentos à loucura. O que eu vou fazer? Eu vou usar de meios para que eu possa dormir mais cedo. Não mais cedo, né? Mas que eu possa dormir mais rápido. Quais são esses meios? Primeiro, tomar um chá para dormir. A gente não vai usar também esses remédios, né? Não precisa. A não ser que seja alguma coisa que realmente, assim, precisa de um remédio, você foi no médico, mas geralmente não é necessário remédio. Assim, eu, particularmente, não gosto. Então, você pode tomar um chá. Outra coisa, jantar pelo menos 2 ou 3 horas antes de você dormir. Se você janta na hora de você dormir, o seu estômago vai estar cheio. Ele vai querer digerir aquilo ali. E é bem diferente do almoço. No almoço a gente come adoidado e ainda dorme. Agora na janta é diferente. A gente não consegue dormir se tiver com a barriga cheia. Demora a dormir. Então você tem que comer de pelo menos 2 ou 3 horas antes de você dormir. Outra coisa que pode te ajudar a dormir. Mexer no celular só 2 horas antes de você dormir. 2 horas. Mexer no celular até, no máximo, antes de 2 horas para você dormir. Se eu vou dormir às 10, eu vou mexer no celular só até às 8 da noite. E uma coisa também que faz com que a gente demore a dormir, que é uma coisa assim, muito besta. Mas isso faz com que atrapalhe a gente dormir demais. Mexer no Instagram o dia todo. Se a gente vê muitas imagens no dia, aquilo vai ficar brotando no cérebro. Gente, batata. Você viu uma imagem de uma pessoa comendo as roupas do Instagram, quando você vai dormir, aquela imagem, brota na hora de dormir. É desse jeito, batata. Ou coisas pequenas. A Canção Nova postou um videozinho lá
no Instagram. Eu vi aquele videozinho lá no Instagram, na hora que eu dormi, tô lembrando do videozinho. Nossa, mas como eu sou bom, eu tô lembrando das coisas que a canção nova fala. Mas eu não durmo. Tá errado. Eu preciso dormir. Tá na hora de vir dormir. Porque essas coisas também acabam que prepara, principalmente quando a gente está querendo ser mais prudente, quando a gente está lutando contra o pecado mortal, essas coisas nos preparam para uma hora o pecado mortal. O demônio, gente, ele é muito esperto. Ele usa de coisas lícitas, pequenas, para fazer com que a gente caia. Uma das coisas é o servir na igreja. Ele coloca muita coisa pra gente servir, tanta coisa pra gente servir. Um dia vocês vão ver isso. Vai colocando tanta coisa pra gente servir, tanta coisa pra gente servir na igreja, que uma hora a gente não tem tempo pra rezar. A gente não tem tempo pra estudar. A gente fica tão cansado que a gente não dá conta de falar: oi, tudo bem? Como você Tudo está? bem? Não fala comigo não fala comigo não, tô brava, não sei o quê, retiro, não olha pra mim. A gente não acontece. Mas não, gente. Tá no retiro, aí que você tem que ser mais cordial. E aí, dormiu bem? Não dormiu bem? Ou né? Tá precisando de alguma E às vezes você vai coisa? estar estressado, você vai estar. Só que aquela coisa, né? Ter um santo. Ele, depois que ele morreu, acharam a mesa dele arranhada assim. Na mesa de madeira, tava só parecendo um leão, assim. Ele era colérico, ele era um santo, assim, que tinha mais inclínio à ira, né? E ele é considerado, você sabe, não? Eu não lembro. Você sabe o que eu sei. E ele é denominado o santo da paciência, o santo da humildade. Então, assim, uma pessoa, assim, às vezes no retiro eu vou estar lá, nossa senhora, não dormi nada, nossa senhora, super cansado, às vezes está irritado, né? Querendo ou não, acontece, até mesmo por coisa do demônio mesmo, para nos tirar da graça. Acontece até desavenças, às vezes, entre, supor, eu e Maria Eduarda com ideia diferente, às vezes eu não estou muito bem, aí a pessoa já chega assim, aí o que eu vou fazer? Também brigar. Você vai realmente, teve uma oportunidade, você deu a abertura, pronto, acabou, e depois você lembra aquilo, nossa, por que eu fiz aquilo? Meu Deus, é algo tão momentâneo. Então, assim, realmente fechar a barreira para isso, né? Igual o Santos fazia. Eles contavam tudo na mesa. Às vezes, não é porque você vai ficar com aquela alta ladainha de, nossa senhora, eu tô estressada, então não tenho que conversar com ninguém. Nossa senhora, eu tô estressada com tal situação, que chega a cara feia, não tá ninguém. Você vai perguntar se tá bem, falar, tá bem não, também não quero conversar com você. Então, a gente não pode colocar isso na nossa cabeça e ser algo que nos tira de nos exercer para melhorar esse inclínio que a gente tem. Né? Sim. E olha uma coisa que é interessante, né? Agora eu vou falar, né, do movimento que acontece na nossa alma quando ela vai se inclinar para os pecados capitais. A faculdade da vontade. O que é a faculdade da vontade? Ela tem a função de amar o quê? A verdade, não é? E a verdade, ela vem da onde? Aonde que a gente vê a verdade? No intelecto. O intelecto que tem a função de encontrar a verdade, a vontade vem e a ama. Por isso que, por exemplo, discernimento sobre vocação, todas essas coisas, primeiro a gente enxerga no intelecto, depois a nossa vontade vem e se deleita naquela verdade. Só que pode acontecer uma coisa. A nossa vontade, ela pode se deleitar numa verdade falsa. E o que é essa verdade falsa? Eu vou falar para vocês agora. São Tomás de Aquino, ele fala sobre os fins especiais que o homem aspira. E aí ele usa desses fins especiais e mostra que se eles estão desordenados, isso é a nossa inclinação aos pecados capitais. Então, primeiro, quando a vontade ela vai tender a amar um objeto, ela pode ter um movimento duplo, principalmente em relação aos pecados capitais. Primeiro, né?
dos movimentos é o bem aparente, é a conquista de um bem aparente, e o segundo movimento, a fuga de um mal aparente. Então, o primeiro é a conquista de um bem aparente, e o segundo, a fuga de um mal aparente. Só que é um mal aparente e é um bem aparente. Então, são falsos. Né? Então, o primeiro, a conquista de um bem aparente. Primeiro, tem o louvor ou a honra, os bens espirituais procurados desordenadamente. Então, se eu busco o louvor, se eu busco a honra, e se eu busco os bens espirituais desordenadamente, isso é um bem aparente, é um bem falso, porque está desordenado. E esse é o fim especial do vaidoso. A pessoa vaidosa. A pessoa vaidosa vai buscar mesmo seus bens espirituais desordenadamente, sem equilíbrio. Quando a gente fala de desordem, ela é sinônimo de desequilíbrio, né? Quando a gente fala também de... É isso mesmo, desordem ou desequilíbrio. Segundo, que está relacionado à conquista do bem aparente, os bens corporais, que tem por fim a conservação do indivíduo e da espécie, agenciados de modo excessivo. Então, eu posso buscar os bens do meu corpo. Posso, e é importantíssimo. Alimentação saudável, gente, isso é super importante. Né? Muito importante para o nosso corpo. Uma coisa que eu Às vezes não tem, mas a gente sabe. mas a gente tem que buscar. É importante para nós buscarmos isso. Né? Essa alimentação melhor. Não só a alimentação. O exercício físico. Né? Às vezes, um tipo... de estudo, não sei se o estudo entra nisso aqui, acho que o estudo entra no louvor na honra, né? Mas nos bens do nosso corpo, se eu busco até a saúde, né? Fazer diversos testes no hospital, porque eu não posso rezar ajoelhado, porque se eu rezar ajoelhado, vai baixar a minha, sei lá, das quantas, e aí vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, eu vou morrer. A não ser que seja uma doença muito grave. Tipo assim. Porque a minha glicose vai abaixar, e aí a glicose vai baixando, se ela baixar muito, acontece isso, vou morrer. Tem coisa que a gente tem que se equilibrar. A gente não pode ficar apegada aos nossos bens corporais, à saúde dessa forma. A gente tem que lidar com a nossa saúde ordenadamente, equilibradamente. Nem de mais, nem de menos. Né? O que acontece muito na nossa sociedade hoje, ou é a gente buscar de menos, ou buscar desordenadamente. Né? São poucas pessoas que eu vejo que realmente, assim, tem um trabalho muito bom. Uma pessoa que eu vejo que tem um trabalho muito bom em relação a bem se alimentar e tudo, né, é a Mariana. Eu vejo, assim, que o trabalho que, de fato, que ela faz, né, é bom, inclusive para os meninos, né, a Mariana, ela passa muitas coisinhas, pelo menos no meu. Então, assim, é isso que eu vejo nela. Agora, tem muitas pessoas que buscam desordenadamente. E a desordem é o quê? Nos afasta de Deus. A ordem é que nos aproxima de Deus. Então, eu buscar uma boa alimentação, isso me aproxima de Deus. Até porque, dependendo da alimentação, também me impede de dormir bem à noite. Não é? Dependendo da alimentação, vai acontecer um problema grave de saúde, eu não vou poder rezar, eu não vou poder fazer as coisas. Então, a gente buscar as coisas, né? Uma boa alimentação, isso é ótimo. Isso é para o louvor de Deus também. Duda, esse trem aí, vou dar um exemplo de você ficar ajoelhado, né? Já teve ninguém chegou em mim, não, mentira mesmo. Porque eu não posso ajoelhar, porque eu tenho pressão baixa, e eu também tenho, né? Gente, tem pressão baixa, você vai ter pressão baixa. E olha que eu não aguento mais, mas eu sinto quase levando. Por isso que eu tenho que. Mas assim, mas ela colocou tanta coisa, nossa, minhas pernas chegam a bambeio, cara. Só que assim, eu também tenho esse problema e eu também não vou ficar com esse problema.
Eu tenho esse problema e em qualquer lugar, gente, batata, eu tô sentando aqui, se eu levantar rápido, eu literalmente eu quase desmaio. Muitas vezes eu tenho que ficar assim, ó. Você fecha o olho. Fechar o Eu olho, tô esperar. rodando. Deitar é batata. Eu levanto, eu tenho que sentar um pouquinho, esperar. Porque se eu levantar rapidão assim, isso também é humano, é muito normal. Porque, assim, o meu é realmente fora do comum. Se eu levantar, às vezes eu levanto devagar, já fico. Porque assim, a pessoa, ela coloca barreira, isso pode acontecer, ela sentada pode acontecer isso, né? Ela levantar assim, coloca barreira, de fato, realmente, para não resbar, né? Então, assim, realmente é aquilo que a gente está falando desde o começo. Colocando barreiras para não, para si mesmo, para se sentir A confortável. consciência fica tranquila. A consciência vai ficar de boa, né? Enfim, igual, pra mim também. Teve uma vez que eu ficava rezando, e aí, gente, chegava ali, acho que no terceiro mistério do Terço Gozoso, já me dava uma ponteira e eu chegava praticamente quase a desmaiar mesmo. Eu tinha que ir sentar, senão eu desmaiava. Eu falei, gente, o que é isso? Que doidura, né? Aí eu fui falar com uma amiga minha que faz medicina, né? Eu falei, não sei o que, acontece assim comigo, eu sinto isso, sinto aquilo. Conversa ali, Sinto isso, sinto aquilo, nananana. Aí ela falou assim, Eduardo, vai no cardiologista. Tá, fui no cardiologista. Aí eu descobri que ou eu tenho hipoglicemia, ou eu tenho uma síndrome que chama síndrome vasovascular. Só que como meu plano não cobre o teste, então eu não fiz o teste até hoje, então eu não sei qual que é os dois que eu tenho. Mas eu sei que, dependendo do que acontece, eu quase desmaio também. Só que isso também não pode ser um empecilho para mim de rezar, ajoelhar. Até porque, né, depois de um tempo, eu já não tive mais problemas com isso, né? Até porque eu comecei a me alimentar um pouco melhor, da forma como eu estava me alimentando, né? Então, me parou um pouco sobre isso. E aí tem uma terceira coisa também na conquista do bem aparente, que é os bens exteriores desordenadamente chamados. Que aí vem, que é o fim do avarento. No segundo que eu vou falar dos bens corporais, desordenadamente, quem busca isso são os gulosos e os luxuriosos. E no terceiro, que é amar, né, esses bens exteriores desordenadamente, é o fim do avarento. E aí depois nós temos a fuga do mal aparente. E aí nós temos duas coisas na fuga do mal aparente. O esforço necessário para a aquisição do bem, o que acontece? O preguiçoso foge. Quando eu preciso me esforçar para algo que é para um bem, o preguiçoso foge. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo de novo, da boa alimentação. Difícil mais isso. Fazer comida assim. Nossa, misericórdia. Difícil. Ir lá, comprar castanha. Não, pra que isso? Não é uma preguiça? É uma preguiça. Então, esse esforço todo. E aí a gente leva para a vida espiritual. Não. Mas não está com pecado, não está difícil. Pecado é algo, nossa. Confessar de 15 em 15 dias, não. Rezar todo dia, não. Você já disse não. Preguiçoso. Tem a segunda coisa. A diminuição da excelência pessoal, que temem e fogem os invejosos e o colérico, né? Que é a pessoa que tem ira. Não tem relação com o temperamento aqui, tá? Então, a pessoa que é o invejoso e a pessoa que tem essa tendência à ira, ela vai fugir contra essa diminuição da excelência pessoal. Então, a pessoa vai querer o quê? Ela quer uma honra desordenada. Né? Uma honra desordenada à excelência dela, alguma coisa. Então, isso, a pessoa invejosa e a pessoa que tem essa ira, elas vão querer. Né? E aí, uma coisa para a gente finalizar mesmo, em relação ao orgulho. Olha que interessante o que o compêndio, o Tanqueray traz sobre o orgulho. O orgulho é um desvio daquele sentimento legítimo, ou seja, é um bom sentimento, que nos leva a estimar o que há de bom em nós e a procurar a estima dos outros, na medida em que ela é útil às boas relações que devemos manter com eles. Ou seja, é bom que nós reconheçamos aquilo que existe de bom em nós. E é bom e legítimo que a gente queira que as pessoas também reconheçam isso. Só que nós não podemos ser desordenados. Nós não podemos levar isso ao excesso.
de que as pessoas realmente têm que reconhecer em mim aquilo que eu tenho e mais ainda do que eu tenho. Às vezes eu tenho nem tudo, mas eu quero que as pessoas reconheçam porque eu tenho mais ainda do que aquilo que eu tenho. Né? Não, a gente tem que fazer o quê? Qual é o nosso movimento? Eu preciso reconhecer aquilo que eu tenho de bom em mim, mas, reconhecendo isso, eu tenho que louvar a Deus. E que quando as pessoas reconheçam isso em mim, elas também têm que louvar a Deus. Assim como eu também tenho que estimar as suas qualidades, as qualidades da Mariana, e também ver a Deus nisso. Isso é uma atitude humilde. Por quê? A humildade é diferente de quando a gente fala, por exemplo, suponhamos, eu vou dar a Mariana de novo. Mariana é nutricionista, né? Então, nossa, ela é uma excelente nutricionista, né? Aí a Mariana fala assim, não, que isso, eu não sou. E ela começa a se diminuir muito inferior ao que ela de fato é. Isso é uma atitude orgulhosa, não é uma atitude humilde. Por quê? A atitude humilde, o que a Mariana faria? A Mariana faria o quê? De fato, eu sou uma boa nutricionista. Eu reconheço aquilo que eu sou. Isso é uma atitude humilde. Por quê? Porque a humildade nos leva à verdade das coisas. Agora, por exemplo, né? Se eu falar, nossa, eu sou uma pedagoga excelente, eu sei sobre muitas coisas e não sei o que. Eu estou o quê? Me autovalorizando, só que assim, desordenadamente. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou sendo orgulhosa, porque eu também fugi da verdade. Então, a humildade é o quê? Qual é o início da verdade? Qual é a raiz da verdade? Da humildade? É a verdade. Então, a humildade, ela não é nem de mais nem de menos. Não é a diminuição da pessoa, não é a exaltação da pessoa, é o equilíbrio. Ela é boa. Ah, de fato, ela é muito boa. Não, ela é ruim. Então, a humildade também, por isso que a humildade, né, só uma pessoa humilde, ela vai ser prudente, porque ela reconhece aquilo que é mal, ela reconhece as suas inclinações, então ela vai fazer o quê? Ela vai fugir das situações em que ela pode pecar, em que pode haver um pecado. Ela foge. Isso é prudência. Isso prepara a nossa inteligência para reconhecer a verdade. Reconhecendo a verdade, a minha vontade ama. E isso constantemente eu vou adquirir o quê? A virtude da humildade. E assim vai acontecendo o nosso progresso espiritual. E, gente, isso é muito interessante. E nós precisamos fazer esse movimento mesmo nós. Porque eu sei que tem muitas pessoas que têm o movimento de, às vezes, de achar que a humildade é se rebaixar. E não, se você tem uma qualidade, você precisa reconhecer essa qualidade e louvar a Deus por essa qualidade. É assim como os nossos defeitos. Eu preciso reconhecer os meus defeitos e também louvar a Deus pelos meus defeitos. Por quê? Santa Teresinha, ela dizia que era muito doce se sentir fraca e pequena. Por quê? Quanto mais nós nos reconhecemos fracos e pequenos, mais nós reconhecemos a grandeza de Deus. E reconhecendo mais a grandeza de Deus, mais nós somos humildes. Então, o que acontece? De fato, quanto mais as pessoas progridem, mais elas se sentem fracas e pequenas. Não porque elas vão realmente pecar, mas porque elas veem a sua natureza e toda a sua inclinação ao pecado. Deixa eu ver aqui. É muito interessante, acho que Santa Faustina que vai falar também. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ó momento presente, tu me pertences por inteiro. Quero te usar o quanto estiver ao meu alcance. E embora seja fraca e pequena, vós me dais a graça da vossa onipotência. E aí mais na frente, Santa Faustina diz assim: ó meu Deus, por confiar em vós, teço 1000 grinaldas, e sei que todas florescerão, e sei que florescerão todas, quando o sol divino as iluminar. Então, o que eu posso colocar aqui nessas grinaldas? É a virtude. Eu sei que é difícil buscar a virtude, mas buscando todas as atitudes dolorosas mesmo, de virtude, chega um momento em que o sol divino as ilumina e, de fato, as coroa com virtude. E aí, coroando-as com a virtude,
A gente exercendo cada vez mais as virtudes, a gente chega à quarta morada e de lá, gente, é só progresso, não existe regresso. Por isso, a gente precisa ser humilde. Por isso, a gente tem que vencer o nosso orgulho. Chegando à sétima morada, a alma, ela vai ver só o movimento do orgulho. Ela não vai pecar. Não vai existir isso. Ela só vai reconhecer que vai haver um movimento do orgulho querendo gritar, mas não vai gritar. E aí, é por isso que a alma santa, ela vai ver o quanto ela é baixa, o quanto ela é fraca, porque o seu corpo, né, a sua humanidade grita o tempo inteiro por orgulho. E aí, São Paulo diz lá, em alguma das cartas dele, em que ele pede a Deus que retire o espinho da carne dele. E o que é esse espinho? E Deus fala, basta-te a minha graça. Esse espinho é o orgulho. São Paulo reconheceu que sempre ele teria essa inclinação ao pecado, ao orgulho. E aí Deus fala, basta-te a minha graça. Então, isso precisa ser uma verdade para nós. Se nós estamos sendo tentados a alguma coisa, saiba que Deus já nos deu a possibilidade e toda a força suficiente para vencer aquela tentação. Deus não nos dá alguma coisa que é invencível. Nunca. Ok? E para finalizar, eu vou ler novamente esse texto aqui de Santa Faustina. Eu quero que vocês realmente meditem sobre isso, tá? Ó meu Deus, quando olho para o futuro, o medo me inunda. Mas por que aprofundar-me no futuro? Para mim, é preciso apenas o momento presente, pois o futuro talvez não venha à minha alma. O tempo passado não está em meu poder para mudar algo, consertar ou acrescentar. Não conseguiu nem o sábio, nem os profetas. Por isso, fique com Deus, porque o passado em si encerrou. Ó momento presente, tu me pertences por inteiro. Quero te usar o quanto estiver ao meu alcance. E embora seja fraca e pequena, vós me dais a graça da vossa onipotência. E por isso, confiando em vossa misericórdia, caminho pela vida como uma criança e faço-vos diariamente o sacrifício do meu coração, inflamado de amor pela vossa maior glória. Então, é isto. Nós vamos finalizar, então, a nossa formação. Aqueles que possuem o compêndio, estudem o compêndio. No meu compêndio, da página 429 e vai até a página... E vai até a página 441, tá? Mas isso no meu compêndio. No compêndio do Guilherme, que é o que você... Acho que todo mundo, os que tem compêndio, tem o compêndio do Guilherme, né? Que é da Eclésia. Vocês podem... Eu acho que tá no capítulo 4. Eu acho. Tá? Mas é só vocês procurarem lá no sumário, vai estar a luta contra os pecados capitais que vocês vão achar, tá? Aí vocês estudem a introdução aos pecados capitais e estudem o orgulho, tá bom? Então, vamos rezar para nós finalizarmos a nossa formação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a Virgem Maria possa, então, dar toda a possibilidade para nós de progredirmos espiritualmente e que ela esteja do nosso lado, nos mostrando as melhores decisões para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E para finalizar, eu quero ressaltar a importância da direção espiritual. Quem não tem diretor espiritual ainda, me procura, tá? E quem, assim,
não se encontrou em nenhuma pessoa e tudo, eu posso ajudar, tá? Quem quiser que de alguma forma eu faça um tipo de acompanhamento, até vocês encontrarem o diretor espiritual, né, específico e tudo, eu posso ajudá-los, tá bom? Mas aqueles que já têm diretor espiritual, permaneçam com o seu diretor espiritual, tá? Então, nós finalizamos a nossa formação. Tchau, meninos. Fiquem com Deus. Tchau. Para a prova, vocês conversem com o Guilherme, tá? Aqueles que forem do discípulos, podem conversar comigo. Mas eu acho que os meninos dos discípulos que tinham que fazer a prova já fizeram, tá bom? Então, tchau, meninos. Fiquem com Deus.